para o Saulo Estanislau. Estou a dizer bem? Diz lá. Estanislau. Ou Estanislau, acho que não lhe vou chamar isso. O Lau talvez vá. Ver assim para os irmãos verem, coisa mais linda que tens aí. É o meu índio mais lindo, não é? Primeiro tinha uma nora que era índia, agora já tenho aqui um neto emprestado índio, não é? Coisa mais linda. Então, amém? Então, meus queridos, antes de nós consagrarmos este lindo bebé, Jesus, antes de nós consagrarmos, gostamos sempre de falar, mesmo para quem está online, depois vai ficar gravado e quem quiser depois visitar, porque é importante perceber porque é que nós não batizamos crianças. Em lado nenhum da Bíblia nós encontramos que um bebé tenha sido batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas sim encontramos a consagração, a dedicação do bebé. E desde os primórdios do início, logo com Moisés, nós encontramos a consagração dos filhos de Israel e também vemos Jesus a ser dedicado quando chega ao templo e assim pôde, houve ali uma grande manifestação de Deus naquele lugar. E o próprio Senhor Jesus veio a fazer o mesmo. A Bíblia diz para deixar os meninos vir a mim. Logo em Marcos 10, 13 a 16, vemos que os discípulos até estavam a achar que as crianças estavam a ser incómodas. E Jesus disse, não impeçais as crianças de vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Lógico, aprendeu-se na tradição católica apostólica romana que uma criança precisa ser batizada para que, no caso de morrer, não ir para um lugar chamado de esquecimento, o qual se chamava limbo. Segundo consta, há bem poucos anos, o Vaticano anulou esse princípio que considerava absolutamente certo, mas que agora veio a ser cancelado, diz que não há limbo. Mas nós sabemos, irmãos, que não precisamos batizar uma criança para que ela tenha alma, porque esse era o princípio. A criança ficaria num lugar esquecido, num lugar de esquecimento, porque não tinha sido batizada. Mas nós não precisamos de batizar uma criança para ela ser salva, porque Jesus disse, delas é o reino dos céus. Portanto, uma criança, Deus seria muito injusto se uma criança perdesse a possibilidade de viver eternamente com Cristo na sua morte, porque ela é inocente e nenhum inocente pode ser condenado. Pode dizer amém? Agora sim, quando ela tiver uma idade de consciência, ela irá dizer que quer aceitar Jesus, quer seguir Jesus, quer inclusivamente ser batizado. E Jesus deu-nos o exemplo do seu batismo. Com 30 anos foi batizado. Não para que tenhamos que ter 30 anos, mas para que entendamos que temos que seguir o exemplo. Ele começou o seu ministério aos 30 anos, mas com 12 anos já o vemos a ensinar e a falar com os sábios do seu tempo, pois ele era alguém que crescia em graça, diz a Bíblia, em conhecimento diante de Deus e diante dos homens. O próprio Senhor Jesus, tal como esta criança precisa de crescer em graça diante de Deus, diante dos homens. Amém? Mas isso vai depender dos pais, a forma como os vão educar. O facto de nós consagrarmos esta criança não elimina a necessidade dos pais ser exemplo para ele. Os pais caminharem nos caminhos cristãos, darem um exemplo em todos os momentos. Deixe-me dizer-lhe, um pai estar falido ou não ter dinheiro para dar de comer aos filhos não o torna menos exemplo. O que torna menos exemplo é o que ele faz com essa crise. A maneira como ele reage a um problema. Um filho perder um pai, ou ter um pai ou uma mãe doente, não elimina a possibilidade de mesmo os pais assim ser exemplo. Porque nós precisamos de viver um cristianismo no momento em que temos fartura e no momento em que temos falta. No momento em que temos saúde e no momento em que não temos. Você concorda comigo? A educação não ocupa espaço. A educação não depende da minha razão financeira. A educação não depende de nenhuma circunstância que me rodeia. A educação só depende de mim. Se eu quero ou não quero ser uma pessoa cordial com o meu próximo e educada com o meu próximo. E se eu quero ou não quero ser exemplo com os meus filhos. O facto de eu estar num problema na minha vida não pode gerar na minha vida a capacidade de errar com o filho. Por isso que a Bíblia diz coisas incríveis sobre a educação. Não irriteis os vossos filhos, dizia Paulo, para que não percam a esperança.
para que não percam o ânimo. Porque há pais que só machucam, só dizem mal, só maltratam, só violentam, só castigam. Não sabem o amor, o que significa amar, educar, não sabem o que significa tolerar e até às vezes ter uma palavra de ânimo para um filho. Não podemos viver um cristianismo sem uma família saudável. Os filhos têm que ter prazer em vir à igreja. Os filhos não têm que ter prazer, não têm que ser castigados para vir à igreja. Os filhos eles têm que ser motivados a amar os irmãos da igreja. Porque sabe o que é que acontece? E peço perdão ao nosso casal e ao nosso, eu tenho que dizer o nome mais difícil, Estanislau, ao nosso Estanislau, ele não pode ver um pai na igreja e outro pai em casa. Alguém concorda comigo? Ele tem que ver o mesmo pai. Se o pai erra na igreja, também vai errar em casa. Agora, aquele pai que é santo na igreja e o diabo em casa, não vai levar o seu filho a Jesus. Quando ele tiver idade de poder ter maturidade e sair de casa, é possível que deixe a igreja. Depois você culpa quem quiser. É o pastor, é os jovens da igreja, é os não sei quê. Mas, amados, nós temos que olhar como estamos honrando os nossos amados na igreja. Os tais que têm defeito, porque os que são santos, os que já andam todos certinhos, é fácil de gostarmos deles. Agora, aquele que nos inferniza a vida, aquele que diz mal de nós, que ainda vem à igreja, é esse que nós temos que ser exemplo maior. Amém? Há dias eu estava com uma pessoa que me estava a tratar mal. E eu disse-lhe assim, você hoje está muito feliz. Está contente a tratar-me mal. Isso dá-lhe felicidade, não dá? Continua, esteja à vontade. E eu não sou bem assim. Às vezes há pessoas que estão tão mal dispostas que nos querem tratar mal. Por razão nenhuma. E nós às vezes reagimos da mesma forma. E eu disse àquela pessoa, você está mesmo bem disposta hoje. Está a trabalhar com gosto. E está feliz em tratar-me mal. Então continua, esteja à vontade. Às vezes nós temos que reagir assim, contra ciclo. Para que as pessoas entendam que estão erradas e entendam o nosso amor. Que é um amor educacional. Nós com o nosso amor educamos. Mas às vezes com o nosso rigor deseducamos. Criamos revolta. Que os pais saibam entender o filho. Porque o filho vai fazer cagada, vai fazer borrada, vai estragar noites de amor. Ainda não. O filho vai ter noites que vai ficar doentinho, se calhar, e pode ter que ir para o hospital com o pai, com a mãe. E eles vão chegar e vão pensar, gaita, se eu não tivesse filho era tão feliz. Não, eles nunca vão dizer, mas vão pensar. Não vão. Amém. Não, ainda bem. Mas há quem diga e há quem pense. Estou a brincar. Mas, irmãos, é muito importante nós olharmos para os nossos filhos. Eu hoje tenho aqui os dois meninos, o Rodolfo e o Pedro, não é? O baterista e o guitarrista. Estragámos muitas noites de amor. De amor estragaram, muitas, vocês nem sabem. Um dia conto a minha história, como eu sofri. Mas é uma alegria, não é? Podíamos ter mais, éramos para ter 5 ou 6, 4 ou 5. Não tivemos. Mas é uma alegria. Eu ontem, acho que foi ontem que eu estava a ver o seu presidente, ex-presidente da República, o doutor Cavaco Silva, Aníbal Cavaco Silva, um homem que eu respeito imenso, e percebia-se com 80 e não sei que anos, que a grande alegria dele é a família, o alicerce da sua história. Eu quero dizer, a igreja, o alicerce da igreja é as famílias. Vamos ser melhores. E quem, pai, mãe, filho que erraram, peçam perdão um ao outro. Vamos levantar uma igreja para Jesus que dignifique este concelho, que tornemos-nos padrão para este concelho e quem sabe outros poderão pôr os olhos em nós e nos imitar naquilo que é bom. Amém? Vamos agradecer a Deus. E estava eu para terminar, então Jesus abençoava as crianças e disse para nós fazermos o mesmo. Amém? Então eu vou pedir que me des aqui o teu meninão. Se tu, olha, chorares, é bom sinal, porque quem mais chora,
menos xixi faz. Eu pedia que ficássemos de pé. Amém. Pai, nós te agradecemos nesta manhã por podermos estar nesta casa, por podermos consagrar esta criança a Ti, porque os pais têm no seu coração dedicar esta criança ao Senhor, para que o Senhor possa cuidar, para que o Senhor possa a receber como sua também. Nós acreditamos que eles já fizeram essa oração, mas hoje, publicamente, queremos declarar a esta criança, ao nosso Saulo Estanislau Saraiva, que o Senhor te abençoe, o Senhor te faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim tu possas ser um homem de Deus, um homem exemplo, uma criança que vai mostrar Cristo, seja na sua juventude, na sua infantilidade, na sua idade mais avançada, tu possas usá-lo para ti. Pai, que ele possa se tornar um verdadeiro homem para Deus, para que o mundo veja que tu és real. Em nome de Jesus nós consagramos e dedicamos esta criança ao Senhor e a entregamos a ti como sendo tua. Pedimos a tua proteção sobre a sua casa, para que protejas as suas finanças, protejas a sua saúde, dos seus pais, lhes dês toda a sabedoria vinda dos céus, para que esta criança seja educada nos teus caminhos, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Em nome de Jesus. Amém. O Estanislau não ora de olhos fechados. Este é daqueles que vigia e ora. Amém. Os testemunhas, por favor, venham assinar também comigo o certificado. E depois vamos ver um vídeo. Para nós que estamos aqui, e a primeira notícia de boas novas que esta casa em si, que esta família em si tem para dar. Família cresceu. O Saulo nasceu. O Saulo nasceu. Abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame